muito bem-vindo, Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Dri. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui de novo. Boa tarde, Paulo. Prazerzão imenso aí poder falar contigo. Prazerzão. Olha só, Paulo, eu queria começar falando sobre essa questão da alta dos juros, porque na semana passada a gente teve a ata da última reunião do Copom, onde diziam que estavam na mesa até subir a taxa, que atualmente é 10,5%, né, uma das mais altas do mundo. E hoje a gente tem uma entrevista do diretor de política monetária, o Galípolo, né, o Gabriel Galípolo, dizendo que sim, que a alta de juros está na mesa do Banco Central. Então, eu queria te ouvir sobre isso. É possível a gente ter ainda uma alta, essa taxa subir ainda mais na próxima decisão aí do Banco Central? Dri, por absurdo que pareça, sim, é possível. Por que é absurdo? Porque a taxa de juro nominal, você já mencionou, 10,5%, e a taxa real de juros, básica, a taxa básica de juros real está na faixa de 6,5%, o que é muito alto, considerando que em cima dela faz o spread bancário e as taxas de juros cobradas pelos bancos aos tomadores de crédito, empresas, famílias, é muito, muito mais alta. Então, a ata do Copom, de fato, eu li com cuidado, ela de fato aponta para essa possibilidade. Não prevê exatamente o que vai acontecer, deixa a porta aberta para o aumento de juros. Quando eles deveriam, no meu modesto entender, deixar a porta aberta para uma redução dos juros ao longo do ano que vem, né? Ao longo do final deste ano, ao longo do ano que vem. Mas isso é esperar demais de um Banco Central que tem se mostrado extremamente avesso à redução de juros. Né? Paulo, vamos ter uma sucessão aí no Banco Central em breve, né? Inclusive o teu nome chegou a ser cogitado, eu queria que eu te ouvisse em relação a isso, né? E também sobre a expectativa de que outro nome venha assumir e qual deveria ser esse perfil. Renato, o meu nome foi de fato cogitado nas redes sociais e eu fiquei muito contente de ver tanta gente pedindo que eu seja indicado, mas não foi realmente cogitado, não está sendo realmente cogitado pelo governo. O nome que parece provável é o do Gabriel Galípolo mesmo. É um bom nome, é um sujeito muito inteligente, vigoroso, que pode fazer um bom trabalho. Se vai ou não fazer um bom trabalho, o tempo dirá. Temos que dar um voto de confiança a ele, no meu entender. Muita gente na rede, mais para a esquerda, fica dizendo: esse já está vendido, esse já está cotado. É cedo para dizer. Vamos ver como ele se comporta caso ele de fato seja nomeado presidente do Banco Central a partir de janeiro. Aí nós vamos ter um teste se ele está atuando de maneira diferente ou se é mais um na longa fileira de economistas e técnicos que comandam o Banco Central em linha com os interesses do sistema financeiro. Eu deixaria aberto, por enquanto, essa possibilidade do Gabriel se mostrar diferente dos demais. Em relação ao voto que ele deu de manutenção da taxa recentemente, em 10,5%, Ele, uma unanimidade ali no Banco Central. Em duas reuniões, houve unanimidade em favor da manutenção da taxa, né? Com todos os indicados pelo Lula, pelo governo Lula, votando a favor da manutenção. Você lembra que houve uma reunião há algum tempo atrás em que houve uma cisão e os quatro indicados pelo Lula votaram de maneira diferente do Roberto Campos e companhia, Roberto Campos Neto. E aí choveu o canivete em cima do Gabriel Galípolo, né? Ele resolveu, provavelmente, certamente, resolveu fazer um recuo tático. Espero que seja só tático e não estratégico, né? E se alinhar temporariamente a maioria comandada pelo Roberto Campos, para a partir de janeiro, quando a maioria será de indicados pelo governo Lula, no Copom, no Banco Central, aí sim caminhar na direção de uma mudança. Pelo menos é o que eu espero que aconteça. Em relação àquele pequeno espirro no Japão, que foi tratado como uma crise que poderia ser uma crise global, né? O que você achou? O que você, hoje, analisando, olhando pelo retrovisor, quer dizer, retrovisor mais ou menos, né? O carro ainda está perto, mas como você analisa aquele episódio?
Olha, me parece que foi mais um soluço do que uma crise, né? Agora, não quero dizer com isso que não haja fragilidades no sistema financeiro internacional, no sistema financeiro americano e em outros países, porque essas fragilidades ficam ocultas de quem analisa de fora até o momento em que elas estouram. Então, para identificar a fragilidade, você tem que estar dentro do sistema financeiro, sabendo onde estão se acumulando fragilidades, né? E a minha opinião pode bem ser que, de novo, haja um acúmulo de vulnerabilidades que leve a uma crise global. Mas enquanto o que acontecer for uma redução dos juros nos Estados Unidos, como se prevê, isso é bom para nós, é bom para o Brasil, porque o Brasil poderá com mais facilidade fazer a tal redução da taxa básica de juro, dado que a americana, que é a taxa de referência, está em queda, estaria em queda também, né? E, Paulo, eu queria voltar à questão dos juros, porque hoje, agora, né, com essa entrevista do Galipo, eu estava vendo que o mercado reagiu muito bem, o dólar fechou em queda, a bolsa né, subiu. Como você vê essa pressão da mídia, né, em relação a essa taxa? Porque assim, não há nenhuma discussão, embora todas as críticas do presidente Lula, até o Alckmin, né, na semana passada, foi para cima da política monetária do Banco Central, defendeu abaixar a taxa de juros. Como você vê essa cobertura da mídia, né, na economia? E também qual seria a taxa ideal, na sua opinião, para o Brasil? Rodrigo, o que há, na verdade, é um movimento concertado envolvendo a mídia tradicional e o sistema financeiro que se beneficia da taxa de juros mais alta. Então, é uma pressão constante. Se você lê os jornais ou as televisões, você vê que há uma coligação de pessoas falando a favor do aumento da taxa de juros, como se ela já não fosse autossuficiente. Isso é, no meu entender, ideologia econômica errada, mas também interesses econômicos que se beneficiam de uma maior taxa de juros. Agora, taxa ideal, não existe propriamente taxa ideal. O que eu te diria é que, com a inflação de apenas 4%, algo assim, seria bem normal que a taxa de juros real fosse, sendo a taxa de juros real 3%, que já é muito alto, que a taxa de juros básica pudesse cair para a faixa de 7%. Há argumentos contra isso, que o Banco Central desenvolve. E eu não vou dizer aqui dogmaticamente que é possível imediatamente partir para isso, mas avaliando o conjunto de indicadores à disposição do Banco Central com cuidado, com um grau de profundidade que só o Banco Central domina, eu não diria a priori que seja impossível, não. Depende de uma mudança na visão do Banco Central e depende de uma disposição de contrariar interesses e contrariar a visão dominante, demonizadora, que eu não acho que não é impossível, exige clareza e coragem. O governo pode bem ter isso, o governo e o novo Banco Central a partir de janeiro, né? Mas se isso acontecer, você já pode prever as manchetes, né, no dia seguinte, né, se o banco se mudar, né, imaginando, né, se mudando a presidência, se tiver uma mudança na política monetária, o Brasil vai ter um monte de notícia negativa, né, do mercado, né. Vai ser um Deus nos acuda. Mas cabe ao Banco Central, em coordenação com o governo, enfrentar essas expectativas, porque as expectativas são, em grande medida, produzidas pelo governo e pelo Banco Central. Então, ele tem capacidade, dentro de certos limites, de guiar. O que acontece com o Roberto Campos Neto? Ele alimenta expectativas desfavoráveis sobre a política fiscal, sobre a taxa de inflação, sobre a trajetória da taxa de juros. É como se o presidente do Banco Central trabalhasse contra. Isso foi amplamente comentado, né? E permanece verdadeiro no meu entender. Se você tiver um presidente do Banco Central trabalhando a favor, e o resto da diretoria majoritariamente indicada pelo Lula, pelo governo Lula, não há por que não mudar isso, no meu modo de ver. Paulo, você escreveu também um artigo sobre a questão da Venezuela, né? Que é a Venezuela contra o Império. E a gente vê também essa cobertura aí da mídia
toda a crítica, né, aí até ao Brasil, porque, embora o Brasil não tenha reconhecido ainda, né, a vitória do Maduro, enfim, tá esse impasse aí. E eu queria que você comentasse um pouco, porque também você chama a atenção que é um país que está ali cuidando do seu petróleo, né? Queria que você comentasse, que é um pouco paralelo a gente ver essa questão na questão dos juros, né, da cobertura da mídia em relação aos juros, mas também existe em relação à Venezuela, né, essa hegemonia aí. Perfeito. Você vê, o que você vê na mídia tradicional? Um coro, Maduro, ditador, Maduro não pode ser reconhecido, o governo Lula está sendo brando demais em relação ao Maduro, quando, no meu entender, o governo Lula está sendo até crítico demais do governo Maduro, no meu entender. Está tentando se equilibrar numa posição intermediária, mas ele adota uma posição, o governo Lula, de criticar, de pedir medidas do governo Maduro, quando na nossa Constituição, pelo artigo 4º, há um princípio da não ingerência em assuntos de outros países. Então, eu não vejo com bons olhos. O que está acontecendo, André? Se você olhar a distribuição das opiniões, no meu modo de ver, você tem a direita bolsonarista em peso contra o governo Maduro, né? Você tem a direita tradicional, a direita neoliberal, em peso contra o Maduro. E o que me surpreendeu mais é que parte da esquerda está também contra o Maduro. É aquela esquerda que não entende que o fator geopolítico é fundamental. Democracia é importante, liberdade de imprensa é importante, sim, mas como é que fica o quadro geopolítico? Como é que está a situação da Venezuela em relação aos Estados Unidos, em relação à Europa, em relação à Rússia, em relação à China? Nós vamos nos colocar do lado do império? Não vamos, né? E que exista uma esquerda que, no fundo, prega isso, me espanta. É a esquerda tipo peso-pluma, né? A esquerda que não assusta a direita, a esquerda tipo Boric, né? Então, isso aí, para mim, o fundamental nessa questão é o aspecto geopolítico. É disso que se trata. E você falou bem. Imagina se a Venezuela cai nas mãos de Corina Machado e Edmundo Gonzalez. São fantoches, são títeres dos Estados Unidos. É o cenário ideal para os Estados Unidos se posicionarem e tomarem conta da Venezuela, fazendo o que eles fizeram com grande capacidade destrutiva em vários países. Então, me parece que a realidade é a seguinte: o governo Maduro não vai ser derrubado, salvo engano meu. Então, nós temos que reconhecer a realidade prática de que o governo da Venezuela efetivo é o governo Maduro. Lamentamos que não seja plenamente democrático, lamentamos que o governo Maduro tome decisões muito complicadas, por exemplo, ficou provocando uma crise com a Guiana, querendo abarcar mais da metade do território daquele país. Isso não, o Brasil não poderia aceitar isso, mas os assuntos internos da Venezuela têm que ser deixados nas mãos dos venezuelanos, sem palpites externos. No meu entender, o Brasil está dando palpite demais. Ou seja, até adota a posição oposta àquela que se vê nos jornais e na televisão. Não é que o Lula está tolerando o Maduro, o Lula está criando problemas para o Maduro. O Lula, o Mauro, o Celso Amorim, o Mauro Vieira, né? No meu entender, a posição tinha que ser outra. Muito bem, tem uma pergunta aqui dos nossos internautas, o Mark Webb, ele diz: Paulo, a cada 1% da Selic, quanto custa ao Brasil? O número agora me escapa, mas não é propriamente ao Brasil, né? É o setor público brasileiro. Porque o que a Selic faz é onerar o custo da dívida pública interna, que é a maior parte da dívida pública. Então, o que acontece com o aumento da Selic é que aumenta o custo financeiro da dívida, aumenta a despesa líquida de juros. Então, se você observa hoje nas contas do governo, você tem o quê? Um déficit primário, só se fala no resultado primário, né? Mas existe um déficit, um componente financeiro do déficit, que é muito maior que o déficit primário, é da ordem de 6,5% do PIB. E o que determina
o crescimento da dívida pública? É o componente financeiro do déficit, principalmente, porque o déficit primário é muito menor. Então, se o mercado, se o sistema financeiro está preocupado com o crescimento da dívida pública, deveria estar preocupado com a taxa de juros muito alta. E isso raramente se vê, né? Então, eu acho que aí é um dos aspectos da questão que nós não tínhamos mencionado antes. Taxa de juros alta, a taxa de juros alta desequilibra as contas do governo, dificulta o crescimento da economia e a geração de empregos e transfere renda para os mais ricos, que são os credores da dívida pública, entende? Então, é uma das piores políticas, que só alcança objetivos negativos. Ajuda o combate da inflação? Sim, mas como? Desacelerando a economia, entende? Então, por isso é que vários economistas, entre eles eu, são críticos da taxa de juros máxima. Muito bem, Rovai. Tem mais alguma pergunta? Não, é isso. Eu ia falar sobre essa questão do Paulo, mas já passou, mas do Maduro. O pessoal não entende, inclusive, que o processo democrático da Venezuela foi sequestrado pelos embargos americanos também, de alguma forma. Né? Não é possível achar que você faz umas eleições mesmo com chances para quem está no governo, que seriam as chances reais, se ele tem 690 embargos, né? Se ele não pode fazer negociação, ele está com a economia sequestrada por um país agressor, né? Por um país imperialista. É isso que é chocante, de as pessoas não perceberem que os Estados Unidos usa essa tática para poder depois jogar o país numa vala, um problema, uma crise econômica, e eleger os seus candidatos, né, Paulo? Exato, eu concordo totalmente com o que você disse. As pessoas esquecem que a crise econômica venezuelana e, por exemplo, a fuga de venezuelanos do país para a Colômbia, até para o Brasil também, ela é fruto, em grande medida, de sanções pesadas aplicadas à Venezuela durante muitos anos. Muitos anos. Processo liderado pelos Estados Unidos, mas acompanhado pelos satélites europeus dos Estados Unidos. Eles chegaram a ponto, Renato, eu lembro mais uma vez, de confiscarem as reservas internacionais da Venezuela, cujo ouro estava depositado em Londres, por exemplo. Então, nós estamos vivendo num mundo em que os Estados Unidos e os europeus dão o direito de se comportarem como piratas e confiscarem os ativos no exterior de países que eles consideram que não estão se comportando bem. Então, nesse contexto, como é que pode grande parte da esquerda brasileira e fora do Brasil achar que, não, Maduro isso, Maduro aquilo, desconsiderando totalmente esses fatos que você mencionou? E não é pouca coisa, né? Foi 31 toneladas de ouro, né? Uma coisa aí avaliada na casa dos 50 bilhões de reais. Isso na época, sim, são dados que talvez podem ter aumentado aí no percurso. Então, a Venezuela... E entregaram para o Guaidó, para ele administrar o país. Piada, né, velho? Sinceramente. O que o Guaidó fez com esses recursos? Ele ficou governando a Venezuela, Paulo. Olha que loucura. À distância, né? Usando o recurso para poder fazer as estripulias dele. Eu nem sei como é que isso está. Esses dias teve, numa palestra que ele foi dar, acho que nos Estados Unidos, uma menina que se levantou e cobrou ele publicamente acerca disso. Você pegou o nosso dinheiro, você roubou o país. É uma coisa que as pessoas que têm que tomar cuidado na hora de fazer suas análises. Eu não sou apaixonado pelo Maduro, não desejaria que minha filha casasse com ele, não vivo um romance com ele. Acho ele muito pior que o Chaves. Agora, entre o Maduro e a intervenção americana, eu fico com o Maduro. Eu também. Perfeito. Concordo com você. Imagina, essa Corina Machado e esse Edmundo Gonzalez são diferentes do Guaidó? Não creio.
E o Guaidó, nós vimos o que foi, né? Eu vi a questão dessa moça. Foi perfeita. Foi perfeita. Você é um traidor. Você roubou os recursos da Venezuela. Onde estão os recursos dos quais você se apropriou? Achei maravilhosa a intervenção da moça. Aliás, me pareceu que era uma americana, pelo sotaque perfeito, mas pode ser que tenha sido uma venezuelana que domina bem o inglês. Né? A gente deu uma congelada, Paulo. Eu queria te agradecer. Muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje. Até a próxima. Volte obrigada, sempre. Viu? Tchau, tchau. Obrigado, foi um prazer, Renato. Um prazer, Adri. Grande abraço, Paulo. Um abração. Tchau.